Olá, aqui é Eduardo Zaidan e esse é o Projeto de uma Psicanálise. Todo aluno de psicologia que foi introduzido ao pensamento de Freud muito provavelmente ouviu em algum momento a expressão: o objeto da pulsão sexual é contingente. Mas o que isso quer dizer? O que talvez muitos não saibam é que essa máxima não se encontra no corpus freudiano. Antes, é uma espécie de síntese proposta por autores pós-freudianos para a teoria das pulsões de Freud. Vamos tentar entender primeiro a teoria do desejo em Freud. O bebê, desde o nascimento, tem necessidades que provêm do campo vital. É necessário que um adulto, empático com essas necessidades do bebê, as atenda. Esse é o cerne do conceito de desamparo de Freud. O ser humano é desamparado porque é prematuro se comparado a outras espécies. As tartarugas nascem na praia e se arrastam para o mar. Elas nascem preparadas para a vida. O homem, pelo contrário, permanece muitos anos totalmente dependente de um adulto para sobreviver. Para que sobrevivamos, não dependemos somente do atendimento dessas necessidades vitais, como a fome, o calor, o sono. Pesquisas empíricas mostraram que o bebê desenvolve um quadro chamado hospitalismo, quando não recebe afeto e carinho dos cuidadores. E essa condição, hospitalismo, é potencialmente letal. Ser amado, portanto, é uma questão de vida e morte. No momento em que um adulto alivia a fome do bebê, essa vivência produz um efeito colateral, que é o prazer. Ou seja, as necessidades vitais têm um objeto natural, pode-se dizer, instintivo, relacionado à fome e alimentação. Mas a produção do prazer é um efeito colateral da experiência de satisfação que se autonomiza das funções vitais. A partir daí, o bebê perseguirá o prazer de forma paralela e independente da fome. Por isso, suga o próprio dedo. Pois bem, disso se depreende que o objeto da pulsão sexual não é natural e não é determinado pela biologia. Na verdade, esse objeto emerge de uma vivência e assumirá as características dessa experiência singular de cada pessoa. É isso que quer dizer o objeto da pulsão sexual é contingente. Contudo, certas leituras interpretaram essa máxima de outra forma, como se a sexualidade humana estivesse sempre aberta, uma vez que não está aprisionada a um determinismo biológico. Essa leitura não está correta. Embora Freud não tenha uma concepção que normatize a sexualidade, ao mesmo tempo, na sua teoria, a sexualidade não tem esse aspecto criativo. Pelo contrário, para Freud, a sexualidade é monótona. A expressão que Freud utiliza, de fato, é que o objeto se solda à pulsão. Ou seja, se é uma soldagem, então o objeto não é natural, não estava ligado à pulsão no nascimento. Ao mesmo tempo, a soldagem indica que ocorreu uma fixação. É nesse contexto que Freud cita Binet. Sempre retornamos aos nossos primeiros amores. Essa é a concepção freudiana, a de que somos marcados, indelevelmente, pelas nossas primeiras experiências, por vivências infantis, e que isso determinará as nossas formas de buscar prazer. Por isso o desejo é monótono, repetitivo. Mas há uma complicação adicional. A teoria da sexualidade anterior a Freud supunha que a sexualidade era teleologicamente orientada. O que isso quer dizer? Teleologia é uma referência à teoria das causas, de Aristóteles. Dentre as suas 4 causas, há aquela que geralmente associamos ainda atualmente
com o raciocínio da físico-química, com o que chamamos de relação de causa e efeito. E há uma outra causalidade, chamada por Aristóteles de causa final. Se você perguntar para um físico por que chove, ele não responderá que chove para que as plantas sejam regadas. Esse raciocínio das causas finais não tem lugar na ciência moderna, porque antropomorfiza a natureza ao atribuir-lhe intencionalidade. Pois bem, quando pensamos num organismo, é difícil não recorrer à teleologia, a alguma intencionalidade que o governa. Para os sexólogos anteriores a Freud, a sexualidade teria, por assim dizer, uma causa final, a propagação da espécie. Essa finalidade seria ainda mais importante que a preservação do indivíduo, o que é atestado pelo comportamento de tantas espécies, que se sacrificam pela procriação. A consequência inevitável de situar a propagação da espécie como finalidade da sexualidade humana é tornar qualquer comportamento sexual cuja meta não seja a reprodução uma perversão de um instinto sexual. Nos seus 3 ensaios, Freud exorciza a teleologia da sexualidade. No primeiro ensaio, Freud se ocupa das perversões, a fim de revelar como o núcleo da sexualidade humana é perverso, não sendo governado pela finalidade da reprodução. O segundo ensaio é sobre a sexualidade infantil, para mostrar como a perversão na sexualidade adulta remonta a uma perversão infantil, pois a sexualidade se origina na infância. É evidente que Freud está trabalhando com uma concepção expandida da sexualidade humana, pois não a reduz à reprodução, mas a amplia no sentido da busca de prazer inaugurada na vivência de satisfação. O desejo teria seu nascimento nas primeiras interações com os cuidadores da criança, não em liberações hormonais na puberdade. Muitos prefeririam que Freud tivesse terminado os 3 ensaios no segundo ensaio, porque no terceiro ensaio o instinto sexual faz uma espécie de retorno, por assim dizer. Essa sexualidade infantil, pré-genital e parcial deve se subordinar, na puberdade, à genitalidade como a finalidade de reprodução. Muitos leram esse terceiro ensaio como um retrocesso, como se Freud tivesse traído as suas próprias concepções. É possível sintetizar a concepção freudiana da seguinte forma: na infância, a sexualidade se manifestaria de forma livre, polimorfa. No entanto, ela não permanece sempre assim. Essa sexualidade infantil, perverso-polimorfa, sofreria uma espécie de enquadramento, um direcionamento para o complexo de Édipo e a castração. A perversão sexual adulta, então, em certo sentido, é oposta à perversão infantil. Quando Freud define a sexualidade infantil como perverso-polimorfa, ele pretende destacar que a criança é potencialmente aberta para diferentes modalidades de prazer. No adulto, pelo contrário, a perversão é um fechamento, é uma fixação numa forma pré-genital de prazer, ou seja, ocorre um engessamento num aspecto regressivo da sexualidade, resultando em um aprisionamento a um roteiro imutável. A perversão adulta, no sentido freudiano, não tem nada a ver com liberdade. Para os autores pós-freudianos, foi muito difícil conciliar esses aspectos livre e determinado da sexualidade. Então acabaram privilegiando um ou outro. Ou seja, ou eliminaram qualquer tipo de determinação da sexualidade, deixando-a livre, mas isso no seu limite pode resultar em tornar o próprio complexo de Édipo prescindível, ou acabar eliminando o aspecto livre, polimorfo e perverso da sexualidade infantil, quase que institucionalizando a pulsão sexual, por assim dizer. O complexo de Édipo para Freud não é uma produção de pulsões inatas. Na minha opinião, esse é um dos grandes equívocos nas leituras populares da teoria psicanalítica. Essa não é a posição de Freud, porque para Freud a sexualidade infantil nasce de uma interação complexa com a sexualidade parental,
que seduz a criança e desperta a sua sexualidade. Para mim, então, parece-me que Freud reconheceu um aspecto estrutural do complexo de Édipo, universal, que transcende as culturas e as épocas. A biologia é uma resposta fácil, mas talvez errada, para essa universalidade do Édipo. O Édipo, vale lembrar, não surge na adolescência junto com a maturação sexual, mas já na infância. O Édipo não é ativado por um instinto biológico. Contudo, parece existir uma determinação quase instintiva que estrutura uma sexualidade livre e polimorfa infantil. Se para alguns autores esse aspecto estrutural do Édipo não passa de uma mitologia dos psicanalistas, para o freudiano, nos tempos atuais, permanece a questão de como interpretar essa universalidade do complexo de Édipo sem escorregar na biologia e no instinto.